Olá, sejam bem-vindos a mais uma edição do podcast do seu amigo Luciano Gomes. Hoje eu trago aqui mais um super convidado que tem a vida muito mais legal e divertida do que a minha. Afinal de contas, esse podcast é para trazer boas entrevistas para te motivar. E esse cara tem histórias para motivar muita gente e ele vai compartilhar todas elas aqui conosco agora. Amizade de mais de 30 anos que eu tenho com esse cara que está no hall dos meus grandes amigos. Seja muito bem-vindo, Daniel Couto Lima. Obrigado, Luciano. Não sei se minha vida é tão alegre quanto você está falando, não. Apesar desses 30 anos que a gente se conhece aí, eu tenho certeza que a gente vai fazer um bom bate-papo aqui. Acho que tem muita coisa que eu vou agregar para você e você é sempre muito importante na minha vida também, agregando com muitas informações. Bacana, Daniel. Daniel, eu te conheço, você ainda era garoto. Hoje você já é um cara bem-sucedido, mas a maioria do pessoal ainda não te conhece. Quem é Daniel Couto Lima? Opa! Esse é o pai da Camille, casado com a Adriana. Eu estou hoje com mais de 30 anos de mercado financeiro, apesar dessa cara de garoto que a gente brinca aqui, mas eu trabalhei em banco durante 18 anos, fui executivo de banco mais de 10 anos, tenho mais de 12 anos hoje fazendo consultorias financeiras. Tive a oportunidade de conhecer mais de 41 empresas no meu trabalho, tenho mais de 100 empresários treinados de forma presencial, um pouco diferente do que acontece aí na internet, né? Que o pessoal hoje, às vezes lê um livro e vem aqui tentar fazer uma mentoria para esses empresários. Acho que é uma expertise interessante que foi acontecendo aí durante esses mais de 30 anos de mercado financeiro. Eu acho que hoje, apresentando para você nesse nosso bate-papo aqui, a ideia é de transformar o dono em executivo. Eu acho que é isso que a gente vai levar um pouco do nosso bate-papo, tranquilo? Claro, Daniel, vai ser um prazer enorme. Mas a sua história de vida é uma história muito legal, porque você não é um cara que nasceu bem-sucedido. Você tem uma história de vida que daria para fazer um livro sobre ela. Conta um pouquinho aqui pra gente. Então, Luciano, eu não moro com meus pais há muito tempo, né? Desde os 7 anos de idade. Eu tive uma criação assim, por outras pessoas que me deram muitas oportunidades. Mas ao invés de a gente sempre falar de problemas que a gente teve no passado, a gente tem que pensar nas soluções, né? Eu sou formado hoje, eu estudei em colégio público, passei hoje em grandes universidades, tive MBAs muito interessantes de serem feitos e, consequentemente, trabalhei no banco, como falei, durante esses 18 anos e me deu um estalo de fazer, inclusive, um dos produtos que eu treino os meus empresários. De 5 em 5 anos eu faço um desenho de minha vida, né? E nesses 5 anos eu tinha feito um desenho que eu não queria mais trabalhar em banco. Então, nisso aconteceu de me tornar empresário. E aí, para eu me tornar empresário, eu tinha que primeiro me qualificar para ser esse empresário, não mais um bancário. E aí, depois de, vou botar aí 18 anos de banco, eu tomei uma decisão, conversei em casa com a esposa, fiz um planejamento de vida, montei a Construal Treinamentos e, cara, a vida começou a funcionar simplesmente porque a gente acredita que vai dar certo e tem que seguir, cara. Daniel, eu vejo na internet muita gente, como você disse até agora há pouco, que lê um livro já vende um curso. E eu costumo dizer que ninguém ensina ninguém a ficar rico, assim como a gente costuma ver na internet. E como é que você decidiu compartilhar parte do seu sucesso com a população? Porque você, ao contrário da maioria dos falsos gurus que a gente vê por aí, você tem resultado para apresentar. Então, Luciano, eu tenho um dos produtos que eu tenho, inclusive que treino um empresário, se chama PEF, né? Que é um planejamento estratégico futuro e financeiro também. Eu chego para as pessoas e falo assim, antes da gente começar a montar uma empresa, eu acho que essa é uma das grandes falhas dos empresários, e isso é comprovado, né? A gente tem a dificuldade, na verdade, a gente monta uma empresa para quê? Se eu perguntasse a você, por que a gente monta uma empresa? O que você responderia? Olha, eu já respondi essa pergunta e eu acho que eu fui meio bobo ao responder. A maior parte das pessoas pensam em ganhar dinheiro. Tem muita gente que às vezes levanta cedo, gasta 2 horas de condução para ir trabalhar. Se ele puder trocar a cebolinha dele fazer o mesmo salário que ele fazia na CLT, ele já está feliz. Então, eu acho que é a partir desse princípio, porque na verdade, assim, a metodologia que foi criada, inclusive na minha vida, que eu consegui trazer para a Constral e depois treinar alguns empresários, foi de que eu comecei a desenhar minha vida de trás para frente. E esse é o planejamento estratégico, futuro e financeiro, né? O que eu faço com ele? Eu falo, olha, o que eu quero fazer? Quanto eu quero ganhar? E o que eu quero produzir? Bom, eu quero isso. E aí eu começo a desenhar as ações que eu tenho hoje para que eu possa estar atingindo.
E o empresário, na verdade, quando ele monta a empresa dele, ele monta a empresa para ganhar dinheiro, como você falou. Essa pergunta é clássica. Eu entro para o empresário, por que você montou sua empresa? Para ganhar dinheiro. Se você montou sua empresa para ganhar dinheiro, a segunda pergunta é, quanto dinheiro você precisa? E aí os empresários me respondem, o máximo que der. Eu falei, mas você não tem só que pensar no máximo que der. Primeiro você tem que saber se a sua empresa vai ser lucrativa para você. E eu acho que essa é uma das maiores dores dos empresários. Todas as vezes que eu treino um empresário, o empresário fala para mim que ele tem problema no braço direito, que ele quer arrumar um RH, uma pessoa de confiança, ou que ele precisa de um empreendedor ou então, de repente, de um investidor anjo. Por quê? Porque a internet diz isso para a gente, que a gente precisa ter mão de obra qualificada e também arrumar uma pessoa para investir no nosso negócio. Quando, na verdade, a gente precisa de ferramentas para a gente entender como chegar no nosso objetivo. E foi aí eu sento para conversar com os empresários hoje, batendo um papo com eles, falando assim, antes da gente desenhar a nossa empresa, a gente primeiro tem que saber quanto a gente precisa ganhar para ver se a nossa empresa vai dar o dinheiro suficiente para o padrão de vida que você quer. Eu gosto muito do exemplo da barraca de pipocas, né? Eu acho que quando você pega R$5, compra um saco de milho de pipocas e você consegue fazer 10 sacos vendendo a R$10, a empresa com R$5 fazendo 100 é um lucro absurdo. Mas esse lucro absurdo, ele paga o seu padrão de vida? Não. Então, às vezes a gente tem empresas lucrativas, mas infelizmente o nosso padrão de vida não é sustentado por ela. E aí entra o que você falou. Às vezes eu estou trabalhando, a primeira coisa que eu falo para o empresário é, se você entra na sua empresa para trabalhar e a sua empresa dá dinheiro, por que você usa um cheque especial? Por que você tem que pegar um capital de giro para a sua empresa rodar? E aí entra a ideia que eu falei com você. Os donos de negócios, muitas vezes, não possuem as ferramentas necessárias para que a gente possa trabalhar o nosso negócio. Então, um dono geralmente monta algo porque ele tem conhecimento ou herdou. Um empresário precisa de ferramentas para cuidar dessa empresa. Já um executivo, ele precisa de números. Porque, imagina comigo, Luciano, se eu entendo que eu preciso de 10 mil, se eu pegar a minha empresa e vender a minha empresa por 1 milhão e aplicar esse 1 milhão no banco, que hoje me dá um retorno de 1%, eu não preciso mais trabalhar se eu tenho que ter 10 mil de renda. Agora, a pessoa pega a sua empresa, trabalha, não consegue tirar o Prolabore, quando eles mesmos falam, eu não consigo tirar Prolabore. Aí eu falo com você assim, se você não consegue tirar um Prolabore, quem paga o carro? Quem paga o seguro? Quem paga o colégio da sua filha ou, de repente, da sua família? Quem paga a prestação da casa? A empresa. Falei, olha só como a gente precisa de ferramentas. A primeira ferramenta que você precisa é entender quanto você precisa para viver. E, para mim, a maior dor dos empresários é separar a empresa dele. E aí pergunto para qualquer empresário, você tem esse produto na tua empresa, separando você dela? Muitos dizem que não. Por quê? Porque eles jogam todos os pagamentos dele dentro da empresa. E como eu jogo todo o pagamento dentro da empresa, significa que eu preciso de um treinamento de fluxo de caixa para evitar que esse lançamento esteja incorreto dentro da minha empresa. Você há de convir comigo o seguinte, se pagou o colégio da sua filha, se pagou a escola, se pagou o plano de saúde, esse lançamento é Prolabore. Como é que você está lançando isso na sua empresa? Então você precisa de um treinamento para separar você da empresa. E aí olha que engraçado. Aí começa o desenho, como te falei, de vida e tudo mais. Se eu chegar hoje para você e você senta com a sua esposa e conversa com ela sobre finanças? Hoje sim, Então. Hoje sim. Mas antigamente nós levávamos a vida assim, tipo, deixa a vida me levar, a vida leva eu. E olha, que engraçado. E essa entrevista que a gente está, nesse bate-papo que a gente está tendo aqui, eu fiz com mais de 41 empresas. E foram mais de 100 empresários, assim, de diversas idades, né? Não importa. Eu sentava com ele e falava, você conversa com sua esposa sobre finanças? Ele, eu sento, mas sabe como é que é? Eu falei, não, cara, olha só, vamos criar uma ferramenta aqui, que é separando a empresa do empresário. E essa ferramenta separando a empresa do empresário, você vai começar a conversar com a sua esposa sobre finanças. Você melhora a tua conversa com o cônjuge, com sócios. Isso é muito interessante, porque você vai sentar e vem dentro da sua casa. Imagina, eu brinquei, Luciano, quando eu comecei a fazer separando a empresa do empresário, essa ferramenta, junto com minha esposa, a gente descobriu, olha que engraçado, você sabia que na escola da minha filha eram 23 alunos, mais a minha filha, 24, e nesse colégio todo mundo faz aniversário, todo mundo tem festa de aniversário. E quando eu comecei a fazer essa ferramenta, eu descobri que no ano eu gastei R$ 2.700 comprando presentes para a escola. Olha que interessante. Aí eu chego para você e falo assim,
Todo final de semana, se você sair e gastar R$ 300 por final de semana, a gente fala que a gente gasta 1.200 no mês. Se eu multiplicar por 12, olha quanto dinheiro a gente tem. A gente tem 14.400 no ano que a gente gasta todo final de semana R$ 300 e não vê. Só que quando você coloca na ferramenta, você consegue ver isso e aí entra o assunto. Eu sentei com minha esposa e falei assim, pô, a gente podia fazer uma viagem. Poxa, mas a gente não tem grana. Eu falei, pô, não tem grana, a gente gasta 14.400 no ano tomando cerveja e comendo pizza no final de semana. Será que não dá para a gente direcionar isso para um outro desenho? Aí você começa a ver que as coisas estão na sua frente, mas a gente não tem as ferramentas para fazer isso. E aí entra a dificuldade. E aonde eu busco isso? Na internet, com uma pessoa que vai falar para mim que eu tenho que cuidar do meu balanço, da minha DRE, que eu vou te ensinar do sofá apertar um botão. Não, não funciona assim. Eu vou voltar um pouco no que você falou. E esses gurus que às vezes chegam na internet e ensinam, não, cara, a gente tem que ter algo comprovado. E eu lembro que um amigo meu falou, cara, você tinha que estar na internet vendendo isso. Eu falei, olha, rapaz, eu ainda vou chegar lá, mas eu acho que eu estou pegando um corpo hoje de experiência de mais de 12 anos trabalhando com empresário em loco, presencial. E a gente aprende muito. As dificuldades dessas pessoas que ganham grana muitas vezes, sentar com o cônjuge. Quando você não está bem em casa, o negócio não fica bem no trabalho. E vice-versa. Agora, se você não tem separado as suas despesas para você entender quanto você gasta, porque pensa comigo, Luciano, se o teu custo de vida é de R$ 10.000 por mês, você gasta 120 mil no ano. Só que se você gasta 120 mil no ano, você pode ter uma barraca de pipoca que te dá um lucro enorme, mas que não paga o teu padrão. Só que você não está sabendo para onde está indo a tua grana. Você quer ver algumas dores que eu via dos empresários quando eu sentei para começar a montar essa ideia de dono executivo? Você chega para o cara e fala assim, para onde está indo o seu dinheiro? Não sei. Quanto você tira para o Labore? Não. Falei, pô, né? Quem é que paga a escola? Quem é que paga as coisas da tua família? A empresa. Falei, então você tira para o Labore, só está julgando, a classificação de conta está errada. Então você precisa treinar fluxo de caixa. Pô, se você chega em casa, não sabe, não consegue sentar com sua esposa para você ver as despesas de casa, me perdoe, você sempre vai trabalhar, concorda? Mas vai sobrar quanto para você? Bom, Daniel, eu queria então fazer uma comparação aqui. Me diga se isso é mais ou menos o que acontece quando o sujeito é dono de negócio, depois quando ele é empresário, depois quando ele passa a executivo. Eu posso fazer uma comparação de quando ele é dono de negócio, ele está jogando dominó e não está sabendo direito quais são as peças do adversário que estão ali e tenta encaixar as peças de acordo com o que vem a sorte. Quando ele vira empresário, ele já está no jogo de damas, que ele já está conseguindo calcular um pouquinho do jogo, e quando ele passa a executivo, ele já está no jogo de xadrez, onde ele está num outro patamar que é muito mais complexo, mas ele está ali comandando todo o exército para derrubar o exército inimigo. Pode fazer uma comparação? Perfeito, Luciano. O que eu gosto como eu te falei, na verdade a gente desenha de trás para frente. Como é que você ganha um jogo de xadrez? É quando você você ganha um jogo de xadrez de uma pessoa quando você consegue jogar uma jogada na frente dele. Se o cara aprender a jogar 2 jogadas na sua frente, significa que você vai ter que aprender 3 para ganhar dele. Porque senão acaba dando empate, vamos pensar assim. É o eterno jogo do gato e rato. Exatamente. E aí pensa comigo o seguinte, olha que engraçado. Eu estava conversando com um profissional liberal, e esse profissional liberal falou assim, pô, mas aí o teu curso é só para empresário? Eu falei, não. O meu curso, na verdade, ele possui ali 14 ferramentas, e essas 14 ferramentas elas servem momentaneamente para todas as áreas de vida. Então eu vou fazer uma analogia novamente com o jogo que você afirmou, né? Luciano, eu preciso ganhar 10 mil por mês. Ponto. Eu estou jogando dominó primeiro. Preciso ganhar 10 mil por mês. E vou para o trabalho, e não sobra os 10 mil. Os 10 mil. Aí você pergunta, pô, mas o que eu estou fazendo de errado? Bom, a primeira coisa que você está fazendo de errado é porque você não tem ferramentas para calcular. Vou fazer uma conta básica aqui para você. Se eu quero ganhar 10 mil usando uma ferramenta chamada relógio de vendas, eu tenho que separar pela quantidade de semanas que eu trabalho. Então vamos lá. Se eu quero ganhar 10 mil, separo por 4 semanas. 2.500. Pô, Daniel, eu quero trabalhar 5 dias por semana. R$500 por dia. Eu quero trabalhar 8 horas por dia. R$62,50. Cara, se você não fizer R$62,50, você não vai ter 10 mil. Só que a pessoa continua trabalhando. Aí dá 30, 40, 30, 40. Eu falei, cara, tua conta não vai fechar. E aí você chega no final do mês, aí entra aquela que todo mundo fala, né? Insano é um homem que com a mesma atitude acha que vai ter resultado diferente.
Luciano, se você não aprender as ferramentas, dificilmente você vai ser um empresário bem-sucedido. Só que a gente monta a empresa com a sensação de sair de casa e achar que está trabalhando e aquilo faz bem, assim. Tem o ego nosso, eu saio de casa e estou trabalhando. Mas você não está saindo para ganhar dinheiro, você está pagando para trabalhar. E é isso que às vezes eu chego para os empresários. Falo, cara, você está com uma empresa enorme, com uma quantidade enorme de funcionários, mas eu não te vejo planejando férias, eu não te vejo conversando com sua cônjuge, eu não te vejo nada. E você acha que está bem. Então eu acho que o cara está jogando um dominó, achando que está jogando xadrez, quando na verdade, assim, você não é hoje um empresário, você é um dono de negócio que muitas vezes não sobra a grana que você. Isso faz sentido pelo que eu estou falando? O que você acha? Olha, faz total sentido, Daniel. E é uma visão que a maioria das pessoas, assim como eu, não via, não conseguia enxergar. Hoje, você falando tudo isso, eu consigo ver e consigo entender. Porque é a mesma coisa que você tentar atravessar uma ponte estreita cego. Não é verdade? Sim. O risco de você cair no precipício é muito grande. E é aonde esses falsos gurus às vezes não conseguem atingir porque faltam bagagem e experiência. Porque você precisa ter uma vivência para conseguir ver se essas ferramentas realmente funcionam ou não, né, Daniel? Então, deixa eu fazer até um adendo aqui para você. Eu trabalhei em 41 empresas, em loco, fui gerente de banco, trabalhei em banco durante 18 anos, tive muitos clientes PJs. Eu vou falar para você, isso eu vou afirmar para você, eu não conheço nenhuma empresa com problema financeiro. Não existe empresa com problema financeiro? Não tem empresa com problema financeiro. O problema financeiro, na verdade, ele é proveniente de outras áreas. Do tipo, você passa hoje num shopping e entra numa loja de eletrodomésticos grande. Aí quando você entra na loja, ela vende eletrodomésticos. Vamos pensar em televisões. Aí você entra lá, a televisão está desligada. Como é que você vai vender uma televisão se a televisão está desligada? É complicadíssimo. Então, mas esse problema é de onde? Esse problema foi quando eu fiz um processo seletivo e não desenhei o funcionograma da pessoa que tem que ligar e desligar tudo. Esse problema é do financeiro que acha que desligando a televisão economiza luz. Ou esse problema é de um processo que a empresa nunca parou para prestar atenção nisso. Olha como é que... Começa assim, Luciano. Eu tenho que vender 100 mil por ano. Quanto o meu vendedor tem que vender por ano? 100 mil. Mas e por dia, por hora? Será que ele vai entregar? Se eu pegar hoje o meu recursos humanos e trabalhar os meus recursos humanos para amarrar na contratação do cara esse relógio de vendas, olha, eu estou te contratando para você entregar isso aqui. Se o cara não entregar isso aqui, você vai ficar com esse cara quanto tempo? Então, os problemas financeiros, porque se eu seleciono errado e o cara não vende, o problema financeiro não é financeiro, é de um processo seletivo. Se eu não faço um desenho de processos dentro da minha empresa, esse desenho não está certo. Se ele não está certo, o cara não vai atender esse processo e eu vou ter um problema financeiro. E se eu pego hoje um cheque especial para comprar um produto da minha empresa que gira em maior prazo, eu vou ter um juros muito grande. E aí eu tenho um problema financeiro por decisões estratégicas. Então, assim, eu não conheço nenhuma empresa com problema financeiro. Ela tem problema em outras áreas que geram um problema financeiro. Isso faz sentido para você? Total sentido, Daniel, total sentido. É que nem doença que são somáticas na vida da gente, né? Sim. Você começa com um probleminha pequenininho e você não trata esse problema. Quando você vai ver, você está com um problemão muito grande que a origem é um problema lá pequenininho que você não tratou. Eu vou pegar até o pessoal que já te acompanha há muito tempo e eu queria fazer uma pergunta, fazer para você e de repente para eles, né? Mas se eu perguntasse a você, o que a Boticário vende? A Boticário, em princípio, a gente olhando, ela vende perfumes, artigos de presentes e assim por diante. Então, esse é um outro ponto quando eu sento com os empresários para entender o nosso produto. A gente tem muita dificuldade em entender o nosso produto. A Boticário, na verdade, ela não vende perfumes. Não. Tanto é que você, quando entra na Boticário, está lá, presenteie com Boticário. São raras pessoas que compram perfume da Boticário para usar. Não que, assim, não existam. Existam sim, mas existem sim. Só que essas pessoas, elas pegam esse perfume e dão de presente. E a Boticário, a própria Boticário, informa para você presentear com Boticário. É presente do Dia das Mães, presente do Dia dos Pais. E se eu te perguntasse, qual o maior concorrente que tem da Boticário?
O maior concorrente do Boticário nessa linha eu acho que é L'Acqua di Fiori, Água de Cheiro, acho que são essas outras franquias ligadas também ao ramo de atividade deles, né? Então, aí começa para a gente entender a nossa concorrência, né? Eu fiz consultoria na Boticário, eu tive a oportunidade de trabalhar com a segunda maior franquia do Brasil da Boticário. E eu entendi que o maior concorrente da Boticário, na verdade, é uma outra loja que não tem nada a ver com cosméticos, que é a Cacau Show no Rio. Você pode chegar no Rio de Janeiro, tem Boticário, Cacau Show. É incrível, e é verdade mesmo, a pessoa pode deixar de dar um presente de perfume para dar um chocolate, né? Então, a pessoa geralmente compra um outro perfume para ela e presenteia com Boticário. Sacada, A Daniel. pessoa compra um outro chocolate e presenteia com Cacau Show. E a Cacau Show, brilhantemente, falou assim, cara, se eu também sou presente, por que ficar pensando no mercado? Vou colar do lado da Boticário e vou ficar ali. Quer dizer, presentes com valores que são agregados, que são acessíveis a uma boa parte da população, e eu vou criar essa concorrência. E acontece muito na nossa empresa isso, Luciano. Eu acho que a gente não a gente não se profissionaliza, a gente não usa ferramentas para que a gente possa se defender da concorrência, e essa falta de desconhecimento, e me assusta um pouco, porque essas consultorias presenciais, eu vi muitos empresários gastando rios de dinheiro, pagando consultorias online, quando, na verdade, assim, é uma pessoa que chega para você e te dá uma ideia, mas não te ensina como. Eu acho que a proposta de dono executivo hoje, desse treinamento que foi montado, é de que, na verdade, assim, eu consiga te entregar ferramentas. Eu não quero te fazer mentoria ainda. Eu quero que primeiro você acredite no que eu estou fazendo para depois você aceitar minha mentoria. Eu não vou tentar te convencer a comprar uma mentoria minha hoje. O que eu quero é, degusta isso aqui, vê se esse negócio funciona. Agora, se você degustou, gostou, você acha que eu tenho um negócio aqui que dá para agregar. Tipo, a gente falou agora sobre separar a empresa do empresário. Bom, eu chego em casa, desenho a minha vida e falo, cara, meu padrão de vida é esse. Você desenha a tua vida de quanto em quanto tempo, Daniel? Não, eu vou chegar lá. Tipo assim, eu separo a minha vida, primeiro eu tenho que saber quanto eu quero. Né? Primeiro eu tenho que saber quanto eu quero, quanto eu preciso para viver e tudo mais. Depois eu vou pegar isso e vou jogar na minha empresa. Aí eu vou ver se a minha empresa consegue dar o lucro necessário para ter o meu padrão de vida. E se minha empresa, no fluxo de caixa dela, não consegue pegar o meu Prolabore e encaixar, significa que eu vou ficar batendo cabeça durante muito tempo. Então, Luciano, o que eu quero falar contigo? Eu primeiro tenho que saber o que eu quero para depois jogar na empresa. E quando eu jogo na empresa, eu chego para você e falo assim, você quer ver uma das falhas grandes quando eu jogo meu dinheiro na empresa? Imagine que você tem que fazer 120 mil no ano, como eu falei, a gente tem que fazer 10 mil por mês. Imagine que você fosse uma pessoa que trabalhasse com carnaval. E aí eu pegasse, e uma outra das ferramentas que eu tenho, chamada ticket médio, e separasse isso de forma linear e falasse assim, todo mês eu tenho que fazer 10 mil. Se você trabalha com carnaval, você acha que em julho você vai fazer 10 mil? Dificilmente, a não ser que você fosse uma pessoa que tivesse de forma itinerante para vender em festividades em cada cidade, mas se você tiver num local físico é difícil. Então, a gente está começando a entrar na resposta que eu te falei de prazo, mas imagine assim, se eu tenho que fazer essa divisão durante um ano e fizer de forma linear, ou seja, um ticket médio básico, significa que em fevereiro que eu poderia estar fazendo 100 mil, eu vou fazer 10 mil. Então, eu proíbo a minha empresa de crescer muitas vezes por falta de conhecimento de ferramentas. Eu não sei, olha, todos os empresários que eu entrei, eu estou falando 100%, eles estavam, assim, perdidos de ferramentas para poder entender essas métricas. Eles não conheciam relógio de vendas. O que é relógio de vendas? Você pode entrar na internet? Não tem, porque não ensinam para a gente. Então, são ferramentas que você aprende na prática. Eles vão falar para você, o ticket médio da minha empresa é esse. Olha só, para você criar métricas de ticket médio, existem duas coisas. Ticket médio rateado e básico. Qual é a diferença de um dos dois? Se você não sabe, você vai fazer uma métrica errada. E aí você, de repente, não vai ter a renda que você precisa para a tua vida e não vai conseguir montar essa empresa. E outra coisa, que aí para responder a sua pergunta, né, de quanto em quanto tempo eu faço desenho da minha vida, como é que você sabe que você é bem-sucedido? Eu acho que eu sei quando eu sou bem-sucedido, quando eu começo a tomar apenas decisões e não fico me envolvendo tanto no operacional. Então, Luciano, é uma pergunta mais filosófica, né? Vamos pensar assim, que é difícil falar, porque de repente uma pessoa é bem-sucedida por isso ou aquilo. Bom, em cima dessa pergunta é que eu faço meu planejamento estratégico financeiro de 5 em 5 anos.
Foi por isso que eu lembro que eu estava fazendo um processo seletivo para sair do país e ir para a Índia, né? Mas imagina, pegar minha família e ir para a Índia. Vaca sagrada, não sei se anda de chinelo, minha família não falava a língua. A tendência de algum problema conjugal era enorme. E aí eu tomei a decisão de desistir disso, porque estava no meu PF, estava desenhado para 5 anos. E aí eu voltei, o banco me colocou para ser superintendente em Goiás. Falei, cara, não sou fã de música sertaneja, não tem praia, sou carioca. Falei, se eu pegar minha família e levar para lá, vou ter problema conjugal de novo, porque, cara, não vai se adaptar. E aí eu peguei o meu papel. Eu peguei o meu papelzinho e falei, cara, estava escrito lá, ser empresário, ter uma filha chamada Camille, ter uma casa com piscina. E daí fui fazendo o desenho que eu queria. Aí hoje, Luciano, é imprescindível isso acontecer na vida da gente, porque quando você conversa com o seu cônjuge, aí você saiu daquela separando a empresa do empresário e você começa agora a ter um relacionamento melhor com o teu sócio e com o teu cônjuge, fazendo um desenho de 5 anos, que é esse planejamento estratégico futuro. Porque se você não tiver isso, como é que teu cônjuge vai entender? Como é que teu sócio... Cara, você montou uma empresa, nem teu sócio e nem teu cônjuge sabem o que você quer. Tipo, imagine que você agora está querendo expandir a tua empresa para outro estado. Você conversou com o teu cônjuge? Você vai tirar a tua filha da escola? Você vai sair de perto dos pais dela? Você vai mexer com toda a tua estrutura para fazer o quê? E Daniel, você está me explicando isso tudo, dando exemplos dentro de casa. Mas imagino quando é um sócio, que o sócio é quase como se fosse uma outra esposa que se tem dentro da empresa, né? Quando você precisa tomar decisões tão profundas e estratégicas desse jeito, como é que isso acontece? Então, quando eu pego o PF, eu sento com os 2 sócios, inclusive eu faço separados um do outro, tá? Eu sento com um, faço trabalho com ele e faço trabalho com o outro, sem que os 2 me tivessem conversado sobre, porque eles não conhecem... Até faço uma pergunta, você conhece alguma ferramenta na internet que ensina você a planejar a sua vida de 5 anos? Olha, tudo que eu encontrei na internet até hoje foram cursos superficiais que me ofereciam mais do mesmo. Era tudo que eu já sabia. Então, hoje eu consigo chegar perto dos sócios e chegar para ele e falar assim, olha que fato engraçado, né? Um dos sócios queria levar a empresa dele para o Canadá. E o outro falou assim, mas eu vou fazer o que no Canadá? Aí eu falei, não. Agora, imagine. O que eu cheguei para ele, falei assim, você entendeu com quem você está casado dentro da empresa? Eu brinco, o sócio é um casamento, né? Falei, então, você está casado dentro da empresa. Então, se você chega para o teu sócio e fala que você quer expandir algo e o teu sócio não quiser, por que vocês montaram essa empresa juntos? Então, a escolha do sócio é um negócio muito delicado. Mas se o sócio não souber o teu pensamento e você não souber o seu pensamento... Porque assim, Luciano, uma coisa que eu aprendi na vida é o que a gente não quer, a gente tem certeza. Não vou mudar de time, não vou comer giló, sei lá, qualquer coisa. Não quero. Agora, o que você quer? E aí você para e começa a pensar, porque quando eu chego para o sócio, eu quero ganhar dinheiro. Quanto? O suficiente para quê? Porque você precisa primeiro me falar... Cara, quantos sócios falam assim, cara, sou louco para morar nos Estados Unidos? Eu falei, cara, então vamos treinar aqui inglês. Eu não falo inglês. Como é que você está desenhando a sua vida para ir para os Estados Unidos? Se não começou pelo básico. Entende? Então, como é que você monta uma empresa sem saber quanto você precisa? Como é que você monta uma empresa sem saber quanto você tem que fazer por dia? Como é que você monta uma empresa sem saber quanto você tem que faturar o teu ticket médio? Qual o teu produto? Qual o volume de vendas? Cara, essa falta de ferramentas, esse foi o motivo de montar esse treinamento para chegar para as pessoas e falar assim, cara, eu acho que eu tenho uma solução que não é igual na internet. Vem cá, vamos fazer a nossa mentoria, vamos nos abraçar, vamos ganhar. Não. Eu queria que você testasse pelo menos uma ferramenta, vê se ela ficou legal. Porque elas se complementam. E aí eu acho que dali você sai do dono que você herdou, tem afinidade em montar algo, para se transformar em um empresário com as ferramentas necessárias e depois começar, como a gente falou no xadrez, que é o executivo. E o cara fala assim, rapaz, você quer ver uma coisa engraçada, Luciano? Cara, eu pedi demissão do banco. Eu lembro que eu estava sentado fazendo meu PF, né? Sentei com minha esposa. Você imagina, cara, minha filha tinha meses de nascida, eu estava fazendo um processo seletivo para sair do país. Eu tinha 200 mil de financiamento imobiliário na época. E, cara, tinha pego minha esposa de uma cidade e levado para minha. E eu cheguei para minha esposa e falei assim, vou pedir demissão. Aí minha esposa olhou para minha cara e falou assim, mas como assim?
Pô, agora tu tem família, filho, casa, filho. Eu falei, olha, filha, eu não tenho mais como crescer no banco. Ou eu tomo uma decisão que a gente se separa para onde eu for, ou eu tomo uma decisão agora de realizar esse papel. O que a gente conversou, que é o que eu queria. Eu quero ser empresário, quero isso. E eu falei, cara, eu vou tentar 3 clientes. Cara. Trabalhei no banco 18 anos, eu tenho que ser muito ruim para não conseguir 3 clientes. Aí começou a história, Luciano, que eu arrumei 3 clientes, pedi demissão, fui trabalhar. Eu lembro que, cara, eu não tinha cliente nem segunda nem sexta. Eu só trabalhava terça, quarta, quinta. Só que eu saía de casa, porque assim, eu não queria que minha esposa visse que o negócio estava rodando, né, cara? Aí eu lembro essa passagem foi muito engraçada. Porque na segunda-feira eu saía e ficava no shopping, cara, sentado e falando assim, pô, cara, eu acredito no que eu tomei de decisão, mas, pô, não posso voltar para casa antes das 18, porque senão minha mulher vai achar que eu não estou trabalhando. E aí eu comecei a fazer isso. Aí segunda-feira eu ia pro shopping, ficava sentado no shopping, bolando o treinamento que hoje eu consigo tramitar de uma forma de alto padrão e de um bom nível. E aí terça-feira atendi um cliente, quarta-feira atendi um cliente, quinta-feira atendi um cliente. Só que os clientes me contratavam para resolver problemas financeiros deles, que na verdade eu não entendia também que não eram financeiros. Eu achava que trabalhei no banco, era só emprestar um dinheiro melhor. E olha que engraçado, cara. No primeiro mês, os 3 clientes eu ainda ajustando a vida dos caras. Pô, recebi nada, Luciano. Segundo mês, recebi nada. Chegava em casa, não, tá bom. Assim, mas, né, passava Wi-Fi, né? Aí a gente tá indo. Cara, no 4º mês, quando entrou, porra, compensou o ano inteiro. Aí eu falei, caraca, e eu correndo atrás para botar cliente segunda e sexta. Eu falei, cara, pô, dá para ganhar dinheiro sem trabalhar segunda e sexta. E no meu planejamento era diminuir trabalhar. Assim, papai do céu estava me dando sinal, eu não estava vendo. Aí eu falei, pô, aqui tava dizendo que eu queria ser TQQ, terça, quarta, quinta, né? Eu falei, pô, mas eu tô sem cliente segunda e sexta. Acho que papai do céu não deixou arrumar o cliente. Mas você vê que o planejamento, cara, eu acho que aquilo ali, quando você escreve, eu sugiro, se você não tem, ou se quem está assistindo não tem esse planejamento, cara, chapa esse negócio na parede, escreve o que vai acontecer contigo e funciona. Porque, cara, quando a minha esposa começou a notar, eu cheguei para ela e falei assim, vamos tomar uma outra decisão? Ela o quê? Falei, cara, eu acho que a gente tem que sair do Rio. Ela, pô, como assim? Aqui, ó, tá no meu PF. Ah, por quê? Porque aqui no Rio eu não posso ter o carro. Já tive revólver 2 vezes na cabeça. Eu não posso ter as coisas que eu quero aqui. Então aqui, ó, esse PF diz que a gente vai ser feliz em outro lugar. Eu vou trabalhar menos, vou ganhar mais. E agora eu consigo chegar para você e falar assim, Luciano, pô, esse negócio deu certo comigo desde os 17, né? Como a gente brinca, né? Assim, careca, pelado, sem dente, sem pai dando casa, né? Sem mãe dando sustento. Assim, me deram o que tinha que me dar, era comida, teto, e o resto a gente resolve. Só que a gente precisa de... Então eu acho que dá para pegar essas pessoas e falar assim, irmão, eu tomei muita porrada no meio do caminho. Eu acho que eu consigo um caminho mais curto para você. Mas eu não quero que você compre uma mentoria minha. Eu não estou vindo aqui para te vender uma mentoria. Eu estou aqui para te vender uma ferramenta para ver se ela funciona para você crescer profissionalmente. E se você crescer profissionalmente, aí você vai... Porque tem um negócio nos treinamentos que eu acho legal pra caramba, Luciano. Eu acho que, né, você conhece. É uma coisa chamada semântica de palavras. Existe uma palavra que eu admiro... São 2 palavras que eu admiro muito. A primeira é incompetência. Porque o incompetente, ele não é burro. Ele só não tem a competência para fazer algo. Entende? Então, se você encontrar alguém para te dar o direcionamento, a competência para você fazer aquilo, pô, você deixa de ser incompetente. Mas assim, burro é uma pessoa que talvez não queira crescer e não busque o conhecimento. Incompetente é. Se você me perguntar como é que monta o estúdio, eu sou incompetente. Eu não sou burro. Por isso que hoje um dono de negócio, ele não é incompetente. Não é burro, ele é incompetente. Ele precisa das competências. E as competências eu chamo de ferramentas. Outra coisa que eu gosto muito a outra semântica que eu gosto muito de definir é de meritocracia. O que é meritocracia? Você concorda comigo, Luciano, que se eu chegar hoje para você e falar assim, ó, nossa empresa fatura X. Se eu conseguir aumentar para Y, você está ganhando mais dinheiro, né? E não é legal o teu colaborador também ganhar mais dinheiro? Por que os empresários acham que eles precisam tirar mais dinheiro ou fazer o cara trabalhar mais? Não, eu sou o contrário. Eu acho que se o teu colaborador ganhar mais dinheiro, ele vai se motivar mais a te dar mais dinheiro. Do tipo, eu ganho 100 mil. Você concorda comigo que se aumentar 10% o meu faturamento, aumentou para 110, se eu der 2 mil para ele, eu estou ganhando 8? Por que eu não dou os 2 mil para ele? Ele vai me fazer ganhar 8.
Mas não, vou fazer esse cara trabalhar mais para eu ganhar 110 mil. E assim, é uma regra da matemática. Eu acho até engraçado, né? A gente aprende isso lá no primário, mas não dá muito valor. E a gente vai ficando mais velho, né? Mais vezes menos, menos. Menos vezes mais, menos. Agora, mais vezes mais, mais. Menos vezes menos, mais. Ou seja, se você abrir mão de alguma parte, você vai ganhar mais. O problema é que ensinaram pra gente que a gente tem que fazer o funcionário sofrer. E não é isso que acontece nas empresas. Cara, que legal, que alusão bacana. Eu nunca tinha pensado por isso, Daniel. Esse ponto de vista é simplesmente fantástico. Agora, uma das dores que eu vejo é que no mercado financeiro, Daniel, da onde você é oriundo, é uma caixa preta. Ninguém sabe direito o que acontece nos bastidores do sistema bancário. E você é um cara que tem um know-how de quase 20 anos trabalhando e que chegou quase ao cargo de diretor. Não chegou porque não quis. No teu curso, tem ferramentas que ensinam o cliente a lidar com bancos? Então, esse é um outro ponto importante, né? Quando a gente aprendeu a trabalhar com banco, geralmente batendo cabeça. A gente pega um gerente, a gente não entende como funciona o banco. E é difícil você sentar hoje com um gerente. O que eu acho engraçado é porque a gente faz o pedido errado e o gerente atende o pedido para ele. E de Dona Executiva em 3 Passos, existe uma ferramenta chamada Workshop de Produtos Bancários. Eu te ensino a entender a cabeça do gerente e como funciona o sistema do banco. Uma parte dessa ferramenta, ela ensina você a fazer com que o sistema aprove os produtos que você deseja. É só um spoilerzinho, né, como o pessoal fala. Existem produtos de fidelizações para a gente aumentar o nosso score. Porque aí fala assim, cara, como é que aumenta o score? Cara, se você quer ver uma coisa, Luciano, você mora aqui como pessoa física, entra no banco e bota débito automático da residência que você mora. O sistema já começa a identificar o seguinte, caraca, é o débito automático da casa que ele mora. Então o teu score automaticamente começa a aumentar. Você pega a sua empresa, coloca os débitos automáticos no banco, o teu score começa a aumentar. Aí tu fala assim, mas o que, Daniel? Bom, aí tem que ver a ferramenta, né? Mas olha que engraçado, não ensinam a gente a conversar com o banco. E muitas vezes, quando a gente senta na frente de um gerente, lembre-se que eles não são formados no mercado financeiro. Eles são pessoas que estão ali, às vezes universitários, às vezes pessoas que tiveram outra carreira. Para você ter ideia, olha que engraçado, né? Falando até de banco. Eu, quando fui gerente geral de uma unidade, eu tinha um estagiário que cuidava das máquinas. E esse cara estava para se formar em medicina. Pergunto para você, olha quanto tempo a gente perde como empresário investindo em uma pessoa que não vai ficar com a gente. Você acha que isso acontece nas empresas? Entende a pergunta? Porque assim, se eu chegar perto de você e estou investindo naquele cara, se eu não entender fazendo um planejamento de desenvolvimento humano para ele, um plano de desenvolvimento humano, que é uma ferramenta minha chamada PDH, se eu não entender a carreira do meu colaborador, muitas vezes eu estou perdendo grana com ele. E aí começa a fazer sentido de falar assim, estou apadrinhando uma pessoa que não entrega, que não vai dar futuro, não vende, e eu estou apadrinhando essa pessoa. Acontecia muito no banco, porque o banco, cara, é um mercado. O banco, eu falo para você que ele é uma cachaça. Quem entra no banco, aquele negócio assim, é um salário digno, é uma estrutura digna, mas chega uma hora que espremeu a laranja, te jogou fora. Se você não fizer o planejamento da sua vida, dá problema. Então, Luciano, por isso que falo, o empresário, na verdade, o dono de negócio monta, mas ele não sabe conversar com um gerente de banco, ele não sabe fazer um ticket médio, ele não sabe fazer um relógio de vendas, ele não sabe fazer praticamente nenhuma das ferramentas dos quais eu converso para que ele possa se defender, inclusive de defender e chegar no banco. Hoje você entra no banco, eu te dar um outro exemplo aqui, um gerente de banco chega para você hoje como empresário e fala assim, olha, cara, eu vou baixar a tua taxa de juros, eu vou te dar 100 mil, vou te fazer uma capitalização aqui de 10 mil, você vai pegar 90, e esses 90 mil, bom, beleza, baixei tua taxa de 3 para 2,5. Mas calma aí, eu estou pagando 2,5 em cima de 100. Eu não estou pagando 2,5 em cima de 90. Você pegou o meu produto, ficou para você, e eu vou pagar juros pro produto que eu deixei contigo. Assim, a coisa é ilógica, mas não ensinam isso pra gente. E é por isso que quando o empresário começa a pegar essas ferramentas, ele fala assim, como é que... É tipo um smartphone, né? Primeira vez que a gente pegou, fala a verdade. Caraca, para que eu preciso isso? Então, o legal dos feedbacks que eu recebo de consultorias é, caraca, como é que eu consegui viver sem isso? Isso é muito legal, porque essas dores que você me falou agora, de quem é que ensina a gente... Entra, eu te desafio agora.
Você pode pegar, quem está nos assistindo aí, entra aí e fala assim, vou aprender a falar com o banco. Não tem. Vai ter aqui. Tem uma ferramenta aqui para apresentar a você como trabalhar com o banco, como é que funciona a cabeça do gerente. Pô, um outro exemplo clássico, você me perguntou aqui sim de banco, o cara entra numa agência A e não consegue aprovar um crédito. Aí ele vai para outro bairro, agência B aprova crédito. Caraca, é o mesmo banco. Opa, então assim, você precisa entender como é que funciona isso. Se você não entender como é que funciona isso, você vai continuar batendo cabeça. Outra coisa importante, cara, a gente acha que é cliente de banco. Na verdade, você não é cliente de banco, você é um fornecedor para o banco. O problema é que a gente não sabe isso. E aí tem uma ferramenta que eu te ensino a ser fornecedor de produtos. Então você começa a entender como é que funciona. Só que aí entra o desafio. Vamos ler um livro e vamos lançar um curso para você sentado na tua cadeira em casa, apertar um botão, ficar milionário, a tua empresa ser autogerenciável, esses nomes bonitos que as pessoas falam? Não é assim que funciona. A empresa funciona de outra maneira e você precisa entender isso. Só que hoje, para você pegar uma coisa de qualidade, tem muita gente enganando na internet, aí você acaba ficando com medo. Aí entra aquele negócio, Luciano, o cheque especial é caro porque a inadimplência no Brasil é alta. Então, quem paga, paga por quem não paga. E aí, muitas pessoas que têm cursos maravilhosos na internet hoje têm receio. Por quê? Porque tem muitas pessoas enganando na internet. E o que eu quero falar para você, ao invés de fazer, tanto é que a proposta de dono executivo é não faça minha mentoria sem antes comprar uma ferramenta minha para ver se vale a pena. Se vale a pena, a gente faz uma mentoria. Eu não quero fazer o contrário. Mais uma vez, o desenho nosso, cara. Se eu quero chegar aqui, eu primeiro preciso fazer o desenho contrário. E as pessoas não fazem isso. As pessoas tentam vender tudo. Você sabia, aí outra coisa, uma outra parte da ferramenta que eu tenho lá também, que é uma venda técnica. Ninguém ensina a fazer venda técnica. O que significa uma venda técnica? A gente entra para vender um negócio e a gente quer vender de primeira. Quer vender mais? Não venda. Pô, Daniel, coisa de maluco? Não. Quer vender mais? Escute seu cliente. A gente tem problema de escutar o cliente. Fazer só uma palhinha aqui, né, para adiantar. Eu tenho, dentro dessa venda técnica, uma coisa chamada anamnese, né? É usado muito na parte de saúde. Eu chego para a pessoa e falo, olha que coisa engraçada, né? Eu vou vender um produto para o cara chega para você e fala assim, na anamnese, na minha ficha técnica, de dizer, cara, você viaja? O cara, pô, viaja. Nacional ou internacional? O cara, viajo nacional. Ele, pô, tipo 5 mil, chutei aqui, ó. O cara gasta 5 conto viajando. Pô, você bebe? Ah, bebo. Pô, você bebe quantas cervejas? Ah, eu bebo 10 cervejas aí. Pô, 10 cervejas, R$15, 150. Pô, você fuma um maço por dia. Não sei quanto são, um cigarro R$10. Pô, R$10 por 30, 300 pila. Multiplicado por 12, 3,600. Olha aqui, opa, já sei o preço que eu posso cobrar, mas ninguém ensina pra gente. Cara, que legal. São coisas assim de pontos de vistas que a gente tá na cara da gente e a gente não vê. É aquele ditado, né? O óbvio tem que ser dito, né? Pô, eu adoro essa frase, cara. E eu levanto muita bandeira, porque é o seguinte, eu acho que conhecimento também ele não tem que ser guardado. Eu treinei muita gente, Luciano. Eu no banco, vou te dar um pequeno exemplo assim, de empresários, eu fiz aqui o levantamento, estava com 102 empresários. No banco, mais de 500 colaboradores. E o que eu fazia? Eu nunca guardei o conhecimento, porque eu acho isso um absurdo. A pessoa fala assim, não vou ensinar o pulo do gato. Sem ensinar o pulo do gato, sei lá, o cara pode... Cara, a função da gente falando, como eu te falei, um pouco mais filosófico, né? A regra da natureza é o seguinte, cara, o sol não brilha para ele, a árvore não dá fruto para ela e o rio não faz água para ele. Então, se a gente entender que servindo a gente ganha mais, a gente tem que parar. Um professor que não entende isso, ele tem que parar. Um mentor que só pensa em ganhar dinheiro, ele tem que parar. Cara, não tem coisa melhor do que você ter ajudado uma pessoa a ficar melhor. Sim, sem dúvidas. Pô, então por que não passar esse conhecimento? Sim. Por que guardar esse conhecimento e vender esse negócio muito caro para pessoas que muitas vezes não têm acessibilidade a esse negócio? Tem que ser acessível, tem que ser algo legal para a pessoa também adquirir. E assim, Luciano, dos desenhos que eu tenho de vida, como eu te falei do meu planejamento estratégico futuro, eu quero hoje sim ser uma referência de cursos online. Para você ter ideia, você quer ver? Tem uma ferramenta que eu disponibilizo de forma grátis, tá? Que é Missão, Visão e Valores. Eu montei a Constral em 2019
e montei uma visão da Constral que em 2024 eu seria uma referência de treinamentos presenciais. Queria ser uma referência de consultoria. E agora eu estou desenhando a Constral, porque cheguei em 24, realizei tudo que eu tinha que realizar. Olha como é que a missão e visão são importantes para a empresa. Em 24, realizei o que eu tenho que fazer. E aí? E daqui para frente, vou fazer o quê? A mesma coisa? Não, cara. Zona de conforto nada cresce. Então, o que eu fiz? Redesenhei para 5 anos, para 29. Então, o desenho da Constral agora é ser uma referência em cursos online até 29. Tranquilo? Aí vou voltar no PEP. Por que 5 anos? Porque como é que você sabe se você é bem-sucedido? É quando você entrega o que você está desenhando. Só que se você faz um desenho sem prazo, você não sabe se você vai entregar ou não. E olha que interessante. Bom, atingi os meus 5 anos. Aí eu vou sentar numa cadeira e vou ficar lá parado? Não, cara, eu tenho que redesenhar a minha empresa. Por quê? Porque eu ainda estou com vontade de trabalhar. E se você chegou hoje para mim e falar assim, pô, mas você já trabalha terça, quarta, quinta, e eu estou te falando tem uma década. Não parece, mas tem 10 anos que eu trabalho terça, quarta, quinta. E agora eu quero fazer o quê? Eu quero trabalhar ao redor do mundo. Como assim? Cara, eu hoje vou desenhar um curso para em 29, esse curso está rodando o mundo inteiro, em outras línguas e tudo mais, e eu viajando, não que eu não vá trabalhar, mas hoje a gente tem um smartphone, estou viajando e faço desenho. Outro ponto, olha como é que a MVV, ela, como é uma ferramenta que às vezes as pessoas dão de graça na internet, você vai contratar uma pessoa, você pergunta para a pessoa qual é a missão, visão e valores da minha empresa. Essa pessoa não sabe. Cara, como você não se prepara para fazer uma entrevista? Olha como é que essa ferramenta é importante. Ah, Daniel, isso é importantíssimo. Vou te contar até um caso aqui de um amigo que é locutor, que ele foi fazer um teste em uma rádio, chegou lá, deram um texto para ele ler, cara encheu o peito, leu rapidinho, o cara da rádio pegou, parabéns, ficou excelente, mas excelente para você trabalhar na Jovem Pan. A tua locução não tem o perfil que a gente está procurando. E era uma rádio mais adulta, uma rádio rock. E o cara falou, putz, se eu tivesse me dado o trabalho de ter pelo menos ouvido a rádio para saber a linguagem dela. Então, Luciano, muitas vezes os candidatos vão para um processo seletivo. Você quer ver uma outra dor, né? O cara vai para o processo seletivo, não tem o perfil e ele acha que a empresa tem que se adaptar a ele. Mas pensa comigo, só se você der o teu contrato social para ela e mudar a tua empresa em prol de um funcionário, de um colaborador. É um desafio muito grande você pegar todas essas... Olha, a gente está batendo um papo aqui e você vê que as ferramentas vão se encaixando a ponto de falar contigo assim, Daniel, são muitas informações que um empresário tem que ter. E a gente envolvido lá... Você vê, existem 3 personagens, eu brinco, né? Acho que... voltando um pouco ao assunto, existem 3 personagens que ganham o Oscar. Você sabe quais são, né? É o protagonista, o antagonista e o coadjuvante. Eu brinco que quando eu levo minha filha na escola, eu sou o pai da Camille. Camille, protagonista. Eu, coadjuvante. Se eu tentar ser o Daniel, eu vou ser antagonista, eu vou tirar o protagonista do papel dele. E aí, se eu pegar esses 3 personagens e levar para a tua empresa, você vai chegar na sua empresa e falar assim, calma aí, cara, esse cara é um coadjuvante. Se você der o poder ao colaborador para mandar na tua empresa, vai ficar uma televisão desligada, vai ficar um processo mal desenhado, eu vou fazer um processo seletivo sem amarrar no computador. Imagina, Luciano, eu vou pegar esse cara que vai entrar como coadjuvante na minha empresa e falar assim, olha só, Luciano, bonitinho, te falar um negócio. Tem que fazer isso aqui. Pô, fácil, porque não é assim que é. Quando o cara entra na empresa, como é que ele fala? É o gato e bota, né? Que ele não faço qualquer coisa e tal. Aí tu chega pro cara e fala, beleza, olha só, irmão, tem que vender 10 por dia. Aí o cara não entrega 10 por dia, você vai ficar com esse cara quanto tempo? A função dele, se for vender, não tem como você ficar com um cara que não vende. Luciano, eu hoje falo para você, depois de 30 anos de mercado financeiro, né? 30 anos de mercado financeiro, eu nunca mandei ninguém embora. Eles que se mandam. Daniel, agora para a cereja do bolo, eu quero perguntar uma coisa que eu acho que a maior parte das pessoas que estão nos assistindo devem estar se perguntando. Essas ferramentas servem para todas as áreas de atuação das empresas aqui no Brasil e no mundo?
Então, Luciano, mais uma vez, a gente monta uma empresa esperando um dinheiro que a gente não se preparou. Serve, eu acho, para qualquer área, para qualquer profissional, qualquer tipo de negócio, de qualquer tamanho, né? Pode ser um cara que fatura 10 mil ou, de repente, 15 milhões, porque a dor é a mesma. A gente só aumenta a quantidade de zeros, beleza? Então, se eu pego hoje para você e te ensino a fazer um processo seletivo, e esse processo seletivo está amarrado junto com o teu faturamento, está amarrado junto com o teu ticket médio, está amarrado junto com o teu relógio de vendas, e eu tenho receio nesse momento, porque essa linguagem, muitas vezes, é nova para muita gente. Mas não se preocupe, porque vou te dar um pequeno exemplo. Você é um profissional liberal, e eu vou voltar àquilo que a gente falou lá atrás. Se eu quero ganhar 10 mil, eu preciso entender o que eu tenho que fazer para chegar a 10 mil. Isso serve tanto para o empresário como para um profissional liberal, como a gente falou. Se eu souber fazer esse desenho, então essa ferramenta serve? Relógio de venda serve para qualquer um. Ticket médio. Se um profissional está trabalhando e ele não sabe quanto ele tem que vender de cada um dos produtos, ou se ele tem que realizar um serviço, porque muitos profissionais precisam realizar serviços. Tipo, olha que engraçado. A gente fez o relógio de vendas e eu vou falar contigo que ele serve, inclusive, para saber qual é o teu preço de hora. Para cobrar. Eu sou um profissional liberal que não tem empresa, mas eu sou uma ajudante de idosos. Eu vou para casa da pessoa, mas quanto eu tenho que cobrar? Eu não sei. Opa, vem cá, deixa eu te ensinar a cobrar. Essa ferramenta serve. Então, na verdade, Luciano, eu não tenho essa ferramenta só para empresários. Eu acho que ali, por que eu não quis fazer uma mentoria momentânea? A mentoria ela vai ser para quem se interessar em juntar todas as ferramentas e aprofundar um pouco mais. Mas são 14 ferramentas que você mete a mão ali e fala assim, cara, esse negócio aqui é interessante. Só que você vai ver que uma complementa a outra, porque você não tem conhecimento técnico. Então, não se preocupe, assim, eu estou respondendo para você, para as pessoas que estão nos assistindo, falando para elas assim, escolhe uma, pega grátis, pronto, pega um MVV, pega de repente lá um feedback, pega uma ferramenta qualquer que seja, que é grátis para você, um Ninebox. Eu brinco que a Ninebox tem até um exemplo, fala assim, um cara, ele sabe se ele está atingindo ou não o desenho dele, se a empresa entregar para ele o desenho que tem que ser feito. Agora, eu como gestor, se não fiz o meu desenho, nada vai funcionar. Vou te dar um outro exemplo para você ver o quanto é importante você ter as ferramentas. Eu entrei numa empresa, isso serve para você, para o teu filho, para casamento, para tudo, tá? Eu entrei na empresa e aí o cara dava pau, cara, com uma pessoa que acho que tinha se equivocado em algo, né? E olha, interessante, né? A gente julga as pessoas e não o fato. A gente acha que aquela pessoa ali, cara, ela acertou o ano inteiro, errou uma vez. E aí a gente chama essa pessoa de burra, porque a gente julga a pessoa, não o fato. Se a gente pegar estatisticamente, essa pessoa acertou muito mais do que errou. Só que naquele momento, quando a gente julga a pessoa e não o fato que aconteceu, por quê? Em casa, seu filho pode derrubar um vaso. Derrubou um vaso porque talvez você tenha colocado no lugar errado. E aí você bota a culpa no teu filho. E isso acontece muito com o gestor. Aí, para ilustrar isso que eu estou falando, entrei na empresa, o cara se equivocou em alguma coisa, aí eu lembro que o empresário chegou para mim e falou assim, que cara burro. Eu falei, ele é burro por quê? Ah, mas ele é burro por isso. Eu falei, quem contratou ele? Ele falou, o burro do RH. Eu falei, aí o burro do RH. Quem contratou ele? O burro do meu sócio. Eu falei, e quem contratou o teu sócio? Exatamente. A gente joga a culpa no outro por simplesmente desconhecer a nossa função. Daniel, eu tenho um amigo médico que ele fala o seguinte, eu acho que isso ilustra bem o que você falou. A maioria das pessoas senta no prego e pede remédio para dor, mas não quer tirar o prego da bunda. Perfeito. Assim, aí eu vou voltar na incompetência. Olha a incompetência acontecendo, né? O que a palavra incompetência funciona nesse negócio? Porque você chega para a pessoa e fala assim, você fez tudo o que tinha que fazer? Você tirou o prego, você fez o produto, você planejou? Tá. Como é que se você não fez todo o desenho que você precisa fazer na sua empresa, você vai fazer um processo seletivo? Impossível, né, Daniel? Aí você vai jogar uma pessoa aqui dentro e vai chamar de burra. Mas a origem, aí eu vou falar para você novamente, lembra dos 3 personagens? Você vira antagonista da tua gestão. Nossa, profundo. Entende? Porque você tinha que ser o protagonista, calma aí, o problema é meu. Se ele vacilou, opa, calma aí, tem algum processo na minha empresa que não está funcionando. Eu preciso melhorar isso. Mas não, eu vou lá e dou esporro no cara. E não estou vendo isso. Poxa, eu não consigo entregar minhas métricas, eu não consigo entregar minhas metas. Você fez o desenho? Não. Como é que faz o desenho? Ninguém ensina pra gente. Ensina a gente a abraçar vamos arrebentar, vamos vender. Aí vamos falar de vendas, né? Quantas empresas
Cara, eu entro na internet, eu acho sensacional. Vende. Cara, tem gente que ganhou o Guinness Book de venda. E quebrou. Se só vender funciona. Me explica porque o cara quebrou, se é só vender. E aí você vê aquele cara empolgado, gritando, aí você vai lá e compra. Sim. Não é só isso. Primeiro, cara, vender a qualquer custo quebra uma empresa. Poxa, eu tive em uma das franquias, uma franquia enorme aí que eu fiz trabalho com eles, eles tinham um processo de compra, olha que engraçado, eles tinham um processo de compra, na verdade, eu não sei se você, mas os cursos geralmente eles têm um negócio assim, o franqueador vende material, né, o B2B e o B2C, que é o consumidor final, compra um curso, mas na verdade o cara que é esse aqui, ele compra na verdade material. O cara aqui de cima não vende curso, ele vende material. Quem vende curso é você. Sim. Então, essas franquias, quando a gente começa a conversar com eles, se você não entender o seu produto, você fica com dificuldades. E aí, nesse grande cliente que eu tinha, quando eu entendi que eu tinha que comprar X por mês, falei, cara, se o teu contrato rege que você tem que comprar 4 milhões. Ele não te fala de quê? Você tem que comprar 4 milhões. Aí eu comecei a fazer o quê? A curva Constral. Eu comecei a entender quais os 10 produtos que ele mais vendia, os 20 que ele mais vendia, os 70 que ele mais vendia. E aí eu comecei a comprar os que eu mais vendia. Eu não vendia mais porque eu comprava errado. Eu tinha um problema financeiro pelo meu setor de compra. E aí eu comecei a comprar certo. Só que na hora que eu comecei a comprar certo, o cara lá em cima começou a me mandar errado. Quando ele me mandou errado, eu devolvi o produto, pedi o produto que eu queria. Aí começou uma briga jurídica. Olha que engraçado. Falei, opa, o teu contrato rege que eu tenho que comprar X contigo, não o quê? E você está me empurrando produtos que o venda casada, que não saem. Aí eu estava com meu estoque grande. E aí na hora que a gente começou a fazer esse desenho, ele aceitou a forma de compra, mas eu fiquei proibido 5 anos de trabalhar com qualquer outro franqueado dele para ensinar isso. Então, Luciano, é engraçado, porque assim, essa experiência ela não vem lendo um livro. Essa experiência vem na porradaria do dia a dia. E o empresário, cara, para aprender a trabalhar com banco, vai lá e toma porrada. Como eu te falei, vou baixar a tua taxa, te tiro 10 mil, pago o juros sobre 100, fico com 90. Meu, isso é burrice. O cara não baixou a tua taxa, ele aumentou a tua taxa, porque você não entendeu. Exatamente. Mas quem é que vai ensinar isso pra gente? Por isso que eu te falei, eu não quero aqui vender uma mentoria momentaneamente, porque eu já faço as minhas mentorias. Eu quero que, na verdade, você acredite em pegar uma ferramenta e pega uma grátis, cara, testa. É isso que eu ofereço para as pessoas. E depois quem testa vicia na ferramenta e vê como eu consegui viver tanto tempo sem usar uma ferramenta do módulo DAX, né? Dessa metodologia DAX, na verdade, aí frisando um pouquinho, né? A gente sai de dono executivo em 3 passos, por quê? Porque, mais uma vez, o dono, ele herda ou monta algo porque tem afinidade. O empresário, ele precisa de ferramentas para cuidar da empresa. Essa ponte ela é muito difícil. É uma tendência, até como a pessoa fala de simbiótica, né? O dono está colado no empresário, mas ele não entende a dependência de um do outro. E o empresário precisa de ferramentas. E na hora que ele entra de ferramentas, olha que exemplo simples, né? Se eu preciso de 10 mil e aplicar 1 milhão no banco, o meu conforto financeiro vai ser em cima de 1 milhão. Então, meu foco é 1 milhão. Eu preciso fazer um desenho de 1 milhão. Se eu vender minha empresa, vender todos os meus patrimônios aqui e botar no banco e der 10 mil, opa! Como o executivo pensa. A diferença do dono é porque ele herda ou, de repente, tem afinidade com algo. O empresário, ele precisa das ferramentas. Depois que ele vai pegando corpo na ferramenta, ele vai saindo do operacional da empresa para depois virar um executivo e pensar só em números. Porque tu fala assim, cara, fala para mim a verdade. Quantos executivos você vê de sucesso aí que cuidam de... Eu vou falar do falecido Abílio Diniz. O cara é dono de uma rede de supermercados gigantesca. Era dono de uma rede de supermercados gigantesca. Então o dono tem que estar lá, vendo a vaca engordar, né? Assim, todo mundo fala, não, a vaca só engorda com o olho do dono. Então o que ele ia fazer se ele tem, sei lá, 100 supermercados? Ele ia fazer o quê? É complicadíssimo, né, Daniel? Daniel, olha, a gente está chegando ao final do programa e eu não vou deixar você entregando tudo aqui de graça para o pessoal, porque as pessoas também têm que levantar a bunda da cadeira, ir lá, clicar, procurar o método DAX para poder conhecer a fundo isso tudo que você deu uma pincelada aqui para a gente nessa entrevista. Então,
Em breve já vai estar disponível esse curso e a gente vai deixar o link na descrição aqui para que as pessoas possam encontrá-lo e mudar a vida, tanto pessoalmente quanto na vida jurídica, na vida empresarial. Meu caro, eu quero agora que você faça suas considerações finais, a nossa câmera está aberta para você falar com o nosso público que nos acompanha em todas essas entrevistas e agradecer a você demais por ter aceitado o convite de participar aqui do meu programa. Luciano, eu que agradeço mais uma vez, tá? E agradeço a oportunidade de apresentar aqui para as pessoas a metodologia DAX, que na verdade é uma metodologia que tem mais de 30 anos de mercado. Eu tenho mais de 30 anos de mercado financeiro e tive a oportunidade de trabalhar com mais de 100 empresários e mais de 40 empresas de diversos tamanhos e segmentos. E o que eu posso apresentar para você aqui é o seguinte: se você não sabe para onde está indo, qualquer lugar serve. E se você montou algo porque você tem afinidade ou de repente está batendo cabeça, significa que precisa de ferramentas. E essas ferramentas você consegue adquirir com pessoas sérias que possam passar para você um nível acadêmico de alto nível mesmo e essa experiência prática. E hoje eu falo para você, eu queria que você buscasse na metodologia DAX ferramentas grátis. Não quero nem que você pegue as pagas, não. Pega grátis. Deguste. Eu tenho certeza que aquilo vai funcionar para ajudar você. Por isso eu fiz ferramentas grátis, para poder abrir sua cabeça, para que você possa ser, de fato, uma pessoa transformada de dona executiva em 3 passos. E mais uma vez, obrigado pelo espaço, tá? Daniel, um forte abraço para você, um beijo no teu coração, da tua família e a você que nos acompanhou em mais essa super entrevista bacana no podcast do seu amigo Luciano Gomes. Fique com Deus e até a próxima entrevista.